E se a pessoa mais humilhada de uma sala fosse, na verdade, quem mais merecia respeito? Essa é a história de Helena Duarte, uma mulher simples que trabalhava como faxineira em uma grande empresa, ou pelo menos era o que todos pensavam. Ninguém sabia que por trás do uniforme azul e das mãos marcadas pelo esforço existia alguém muito mais poderosa do que aparentava. Antes da história começar, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível saber até onde essas histórias chegam e quem do outro lado da tela acredita que a justiça sempre dá um jeito de aparecer. A manhã começava apressada no prédio espelhado da Holding Telles & Duarte. O movimento de funcionários era intenso. Pastas nas mãos, saltos no chão de mármore, vozes misturadas em um coral de pressa. No canto do corredor, quase invisível, Helena empurrava seu carrinho de limpeza. O uniforme azul contrastava com o luxo à sua volta, e os olhares que a seguiam eram cheios de indiferença. "Cuidado para não molhar o chão de novo", resmungou um executivo, passando apressado. Helena apenas sorriu. Dentro da sala de reuniões, os chefes discutiam resultados, prazos e lucros. Helena entrou discretamente para recolher as xícaras e limpar o piso. Foi quando, sem querer, o balde bateu na perna de uma cadeira e um leve respingo de água acertou o sapato caro de Eduardo, o diretor. O som das risadas foi imediato. "Olha só, até na hora de limpar, ela quer chamar a atenção", debochou ele, arrancando gargalhadas do grupo. O rosto de Helena corou, mas seus olhos permaneceram calmos. Havia uma força silenciosa por trás daquele olhar. "Peça desculpas, vai!", insistiu um dos executivos, divertido com a situação. Helena baixou os olhos e respondeu com voz firme: "Claro, senhor, mas não se preocupe, foi só um respingo, nada que manche." As risadas cessaram por um segundo. Algo na maneira como ela falou fez o ar da sala mudar. Mesmo assim, Eduardo deu de ombros e virou as costas, retomando o discurso arrogante sobre metas e resultados. Para ele, ela era apenas mais uma entre tantas. Helena terminou o serviço, recolheu o balde e saiu em silêncio. Mas do lado de fora seu coração batia acelerado, não de vergonha, de contenção. Naquela sala, ela havia visto o que precisava ver, quem respeitava e quem não respeitava o próximo. Cada gesto, cada palavra, cada riso seria lembrado. O que ninguém sabia é que aquela mulher simples tinha o poder de mudar o destino de todos ali, e que quando o momento chegasse, faria isso sem precisar levantar a voz. Enquanto atravessava o saguão, o reflexo no vidro do elevador mostrou algo que ninguém percebia. Um olhar decidido, frio, observador. O tipo de olhar de quem não se dobra à humilhação. E pela primeira vez em muito tempo, Helena teve certeza de que o dia da revelação estava se aproximando. Nos dias seguintes, Helena se tornou parte do cenário. Ninguém mais prestava atenção nela. Passava pelos corredores, ouvia conversas, observava reuniões e ninguém percebia sua presença. Era como se tivesse o poder de desaparecer à vista de todos. Mas enquanto fingia ser invisível, ela aprendia. Sabia quem fingia trabalhar, quem enganava relatórios, quem tratava os outros com desprezo. A empresa era um espelho perfeito da arrogância de seus líderes. À noite, em casa, o silêncio era sua única companhia. As mãos cansadas repousavam sobre uma mesa simples, onde havia uma foto emoldurada, ela e o marido sorrindo no dia da inauguração da empresa. Ele havia sido um dos fundadores, um homem justo, que acreditava que uma companhia só cresce quando cuida das pessoas que a constroem. Depois da morte dele, Helena herdou as ações, mas também o peso de um nome que foi esquecido. "Eles transformaram tudo o que você acreditava em vaidade, meu amor", sussurrou olhando a foto. "Mas eu ainda estou aqui." No dia seguinte, ao entrar no elevador, ouviu 2 gerentes comentando sobre demissões em massa. "A gente corta os de baixo primeiro", dizia um. "Faxineira, recepcionista, esses são fáceis de substituir."
Helena manteve o olhar sereno, mas dentro dela algo se partia. Não era tristeza, era indignação. O mesmo tipo de arrogância que o marido sempre temeu estava tomando conta da empresa que eles haviam construído juntos. Durante o almoço, Paula, a secretária, aproximou-se timidamente. "Quer se sentar comigo?" Helena sorriu e aceitou. Conversaram sobre a vida, sobre o peso de trabalhar em um lugar onde poucos olham nos olhos. Paula, sem saber, estava sendo o primeiro sopro de humanidade que Helena via há tempos. "Sabe, às vezes acho que quem limpa essa empresa é mais honesto do que quem a comanda", disse a jovem, rindo sem imaginar o quanto estava certa. Quando o dia terminou, Helena subiu até o último andar para fechar as janelas do salão. Lá de cima, viu a cidade acendendo suas luzes e sentiu o coração firme. Ainda não era hora de se revelar. Era hora de observar, de entender, de deixar que cada um mostrasse quem realmente era. O poder do silêncio, ela sabia, era maior do que o da voz. E naquele silêncio, a justiça começava a se preparar. A semana começou com uma movimentação intensa nos corredores da empresa. Eduardo, o diretor, circulava apressado, com o celular preso ao ouvido e o rosto carregado de superioridade. Ele gostava de ser visto. Sua presença era uma demonstração constante de poder. "Essa empresa só existe porque eu sei comandar gente burra", dizia a um colega, rindo alto o suficiente para todos ouvirem. Helena, ao ouvir aquilo enquanto limpava o vidro da sala de reunião, fingiu não escutar. Por dentro, sentiu um arrepio gelado. Durante os dias que se seguiram, ela testemunhou de perto o verdadeiro rosto da empresa. Viu colegas sendo humilhados por pequenos erros, ouviu gritos em reuniões, presenciou mentiras sendo ditas com naturalidade. O brilho dos sapatos caros escondia o vazio de quem nunca conheceu o que era trabalhar de verdade. A cada gesto de arrogância, Helena lembrava do marido, o jeito como ele cumprimentava até o estagiário com um sorriso. "O poder muda as pessoas", pensou, "mas só muda quem já era fraco por dentro." Na hora do almoço, ela observava de longe as conversas cheias de vaidade. Um grupo de executivos discutia carros importados, viagens e bônus milionários, enquanto a equipe de limpeza comia em silêncio num canto apertado. Ninguém notava, mas Helena estava vendo tudo. Os rostos, as posturas, as palavras. Era como se cada pessoa mostrasse sua alma em pequenos detalhes e ela colecionava cada um em silêncio, como peças de um quebra-cabeça. Certa tarde, ao entrar em uma sala para recolher o lixo, ouviu Eduardo reclamando de uma reunião com investidores. "Se eu tivesse liberdade total, já teria dobrado o lucro, mas esse conselho vive me travando." Ele não sabia que quem travava suas decisões era justamente ela, a acionista majoritária que ele jamais imaginaria estar ali, esfregando o chão sob seus pés. Helena sorriu de leve. O jogo estava só começando. E cada frase dita seria uma arma de justiça no momento certo. Quando o expediente acabou, ela passou pelos corredores vazios, ouvindo o eco dos próprios passos. O chão brilhava, o ar era frio e tudo parecia perfeitamente organizado. Mas ela sabia que por trás daquela aparência de sucesso havia sujeira, e não era a que se limpava com água e sabão. A limpeza que essa empresa precisa, pensou, é a que tira o orgulho e devolve o respeito. Na manhã seguinte, Helena encontrou Paula no refeitório, tentando equilibrar uma bandeja e uma pilha de relatórios. "Deixa que eu ajudo", disse, pegando os papéis antes que caíssem. Paula sorriu aliviada. "Obrigada. Acho que preciso de mais braços para dar conta de tudo isso." Helena percebeu algo diferente nela. Havia verdade no olhar, algo raro naquele lugar. Passaram a almoçar juntas e entre risadas e confidências nasceu uma amizade silenciosa, leve, feita de respeito. Certa tarde, enquanto limpava a sala de reunião, Helena ouviu vozes alteradas. Eduardo discutia com Paula
por causa de um erro no cronograma. Você é só uma secretária, não um cérebro, gritou ele. Paula, com os olhos marejados, apenas assentiu e saiu. Quando a viu no corredor, Helena se aproximou e ofereceu um copo de água. Obrigada, dona Helena. Um dia ainda vão me ouvir, você vai ver. A mulher sorriu. Vão sim, e quando isso acontecer, você vai estar no lugar certo. Nos dias seguintes, as duas passaram a se encontrar com frequência. Paula contava pequenos segredos da empresa sem imaginar o tamanho da importância que tinham. Helena, atenta, anotava tudo mentalmente. O comportamento dos diretores, os relatórios falsos, os contratos suspeitos. A cada conversa, o quadro ficava mais claro e mais perigoso. Ela sabia que estava se aproximando de uma verdade que mudaria tudo. Numa tarde de sexta-feira, Paula trouxe uma pilha de papéis e desabafou. Dizem que o Sr. Eduardo vai apresentar um novo plano de expansão, mas os números não fecham. Tem algo errado. Helena observou os documentos com atenção e seu coração acelerou. Os mesmos padrões, as mesmas cifras alteradas, o mesmo tipo de golpe que já vira antes. Você tem bons olhos, Paula, disse. Continue prestando atenção. Às vezes o que parece pequeno é o que derruba gigantes. Quando a noite caiu, Helena saiu da empresa olhando para o céu escuro, salpicado de luzes. Sentiu um vento frio bater no rosto, mas não desviou o olhar. Estava pronta. A mulher que o mundo via como invisível começava a despertar. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que o destino estava caminhando em sua direção, passo a passo, com a mesma firmeza de quem carrega uma verdade prestes a ser revelada. O almoço da diretoria era um espetáculo à parte. As mesas longas, os copos brilhando, as risadas altas que ecoavam pelos corredores. Helena entrava discretamente com o carrinho de limpeza, observando tudo sem ser notada. Cada frase parecia carregada de arrogância. Essas pessoas de uniforme deviam ser gratas por trabalhar aqui, diziam dos gerentes, sem nem perceber que ela estava a poucos metros. O riso coletivo que se seguiu foi o tipo de som que corta mais fundo que qualquer palavra. Helena manteve a expressão serena. Mas por dentro a indignação crescia. O mesmo prédio que ela ajudou a erguer com o marido agora era um palco de vaidade e crueldade. Enquanto recolhia os copos, viu Paula, a secretária, abaixar a cabeça, constrangida. Havia empatia no olhar dela, talvez até culpa por pertencer àquele ambiente. Helena desejou poder dizer quem realmente era, mas sabia que ainda não era a hora. Às vezes, o silêncio é a melhor forma de deixar a verdade amadurecer. Mais tarde, ao recolher o lixo das salas, ouviu risadas vindo da sala de Eduardo. A mulher da limpeza tem mais cuidado com o chão do que com a própria vida. Zombava um executivo. Outros riram alto, incentivando. Helena parou diante da porta entreaberta e observou por alguns segundos. A cena era triste e reveladora. Aqueles homens riam de algo que não entendiam, da força disfarçada em humildade. Cada gargalhada era um lembrete do tipo de gente que o poder corrompe. À noite, já em casa, Helena olhou novamente a foto do marido e respirou fundo. Eles esqueceram quem construiu tudo isso, mas eu não, disse, baixinho. As mãos enrugadas tocaram o vidro da moldura com ternura. O olhar que antes carregava cansaço, agora brilhava de propósito. Ela sabia que a justiça viria, e que viria do jeito mais inesperado, pelas mãos da mulher que eles aprenderam a ignorar. Se você também acredita que o respeito é o verdadeiro poder, se histórias como a de Helena te fazem lembrar que ninguém deve ser medido pela aparência, deixa o seu like e se inscreve no canal. Essas histórias são feitas para quem, assim como ela, nunca deixou de lutar com o coração limpo. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo do que de costume. O prédio ainda estava silencioso e a luz do sol atravessava os vidros altos do saguão, criando faixas douradas no chão.
Caminhou até o escritório de Eduardo e começou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, algo a chamou a atenção. Uma pasta aberta sobre a mesa, repleta de documentos espalhados. O instinto falou mais alto. Aproximou-se devagar, os olhos percorrendo as páginas como quem lê segredos guardados há anos. As cifras não faziam sentido. Havia notas frias, valores duplicados, assinaturas diferentes. No canto de um contrato, reconheceu o nome do marido. O mesmo contrato que ele havia assinado antes de morrer. Só que agora, o documento estava adulterado. O coração de Helena disparou. Aquilo não era apenas corrupção, era uma traição direta à memória do homem que dedicou a vida àquela empresa. Ela fotografou cada página com o celular, as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Enquanto guardava o celular no bolso, ouviu passos se aproximando. Escondeu-se atrás da divisória e viu Eduardo entrar, resmungando ao telefone. Fica tranquilo, ninguém vai descobrir nada. Ela morreu e levou o nome com ela. Esse dinheiro é nosso. Helena sentiu o sangue gelar. A frase ecoou dentro dela como um trovão. Cada palavra era uma faca girando no passado. Mas, naquele instante, a tristeza se transformou em uma decisão. Quando ele saiu, ela esperou alguns minutos e deixou a sala. O som de seus passos pelo corredor parecia mais pesado, mais firme. A cada passo, uma lembrança. A cada lembrança, uma nova certeza. Não havia mais espaço para medo. A mulher que eles viam como invisível agora carregava nas mãos a verdade que derrubaria todos. Do lado de fora, o vento forte balançava as bandeiras da empresa. Helena olhou para o alto, o sol refletindo em seus olhos. "Você ainda está comigo, meu amor", murmurou. "E eu prometo que essa empresa vai lembrar quem realmente a construiu." Os dias seguintes foram marcados por uma calma enganosa. Helena continuava a executar suas tarefas como sempre, mas dentro dela algo se movia com precisão e paciência. As imagens dos documentos adulterados não saíam da sua mente. Ela as revisava todas as noites, criando mentalmente a linha que unia cada fraude, cada nome, cada assinatura forjada. Sabia que o momento certo para agir estava chegando, mas precisava ser fria. Um passo em falso poderia fazer tudo desmoronar. Na empresa, o clima parecia o mesmo, mas havia algo diferente nos olhos dela. Não era mais a mulher submissa que abaixava a cabeça. Havia firmeza em seus gestos, um brilho contido no olhar. Paula, a secretária, percebeu. "Você parece mais tranquila, dona Helena, mas é como aquele silêncio antes da chuva", disse num sussurro. Helena sorriu. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta para quem nunca aprendeu a ouvir. Durante o expediente, ela começou a observar com mais cuidado os movimentos de Eduardo. Notou que ele trancava gavetas, fazia ligações em voz baixa e saía da sala com frequência. Tudo indicava que havia algo grande sendo escondido. Enquanto limpava os corredores, Helena ouviu discutindo com outro executivo, gesticulando com nervosismo. "O conselho vai investigar", disse o homem. Eduardo apertou o punho. "Eles não vão achar nada, confia em mim." Helena anotou mentalmente aquela frase. Cada palavra agora era uma pista. À noite em casa, ela organizou as fotos em pastas no computador e escreveu uma carta curta, sem destinatário. "Se algo me acontecer, procurem Paula. Ela sabe o que fazer." Guardou o envelope dentro de um livro, respirou fundo e fitou o teto. Sabia que estava se aproximando de algo grande demais, mas a coragem que crescia dentro dela era maior que o medo. "O que eles chamam de fraqueza", pensou. "É só o tempo que levo para agir." Na manhã seguinte, quando entrou no elevador da empresa, sentiu o coração bater acelerado. Estava pronta, e mesmo que ninguém soubesse ainda, a tempestade já havia começado. E ela seria o raio que cortaria o céu de arrogância daquela corporação. O e-mail chegou em uma tarde cinzenta.
O conselho da empresa convocava uma reunião emergencial para revisar as finanças e discutir denúncias anônimas sobre irregularidades. Eduardo recebeu a notícia com pânico disfarçado. Devem ser boatos, dizia, tentando manter o controle. Mas a voz denunciava o medo. Paula, que acompanhava de longe, percebeu o desespero em seus gestos. E Helena, que varria o corredor naquele instante, sabia. O momento tinha chegado. Na manhã da reunião, ela acordou antes do amanhecer. Preparou o uniforme com cuidado, passou o pano na barra da calça e prendeu os cabelos com firmeza. Olhou-se no espelho e viu nos próprios olhos algo que não via há muito tempo. A mulher que o marido sempre acreditou que ela seria. Hoje é o dia, disse em voz baixa. Pegou o crachá e saiu de casa com o coração sereno. Ao chegar à empresa, o clima era tenso. Os corredores estavam em silêncio e os diretores evitavam se encarar. Dentro da sala principal, os membros do conselho se posicionavam em torno da mesa. Eduardo tentava demonstrar autoridade, mas a insegurança o traía. Vamos resolver isso rapidamente, disse, forçando um sorriso. A porta se abriu e Helena entrou empurrando o carrinho de limpeza. Ninguém prestou atenção, até que ela parou ao lado da mesa. Posso terminar aqui antes da reunião começar? Perguntou, com a voz calma e o olhar fixo em Eduardo. Ele apenas assentiu, impaciente. Mas, quando o representante do conselho abriu a pasta e disse: a acionista majoritária solicitou presença pessoal, todos se viraram. Helena endireitou a postura, tirou o crachá do pescoço e pousou-o sobre a mesa. Não precisa procurar, sou eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo empalideceu. Um dos executivos deixou a caneta cair. Paula levou a mão à boca chocada. Helena respirou fundo com os olhos marejados, mas firmes. Durante meses, ouvi e vi mais do que vocês imaginam. E agora é hora de limpar o que realmente está sujo. Não o chão, mas o nome dessa empresa. A tempestade, enfim, havia começado. O ar dentro da sala parecia denso, pesado, quase sólido. Ninguém se movia. Eduardo tentava sorrir, mas o rosto não obedecia. Isso é algum tipo de brincadeira? Gaguejou. Helena não respondeu. Apenas abriu uma pasta e espalhou sobre a mesa as cópias dos contratos falsificados, as notas frias, as transferências bancárias. Cada folha era uma sentença. O som do papel se espalhando sobre o tampo ecoava como uma martelada. Esses documentos mostram o que vocês fizeram com o nome do meu marido e com o legado que construímos juntos, disse, com voz firme. Vocês transformaram o trabalho em ganância, o respeito em moeda de troca. Eduardo tentou interromper, mas o representante do conselho o conteve com um gesto. As provas são legítimas, confirmou ele. O silêncio voltou, cortado apenas pelo som distante do relógio marcando os segundos. Paula, imóvel na cadeira, observava tudo com os olhos marejados. Era a primeira vez que via aquela mulher de uniforme simples impor tamanho respeito apenas com palavras. Durante meses eu limpei o chão onde vocês pisavam e enquanto riam de mim, eu observava. Vi cada olhar de desprezo, cada mentira dita com um sorriso. E hoje, finalmente, o que estava escondido vem à luz. A voz de Helena ecoou pela sala, firme como uma promessa cumprida. Eduardo tentou reagir. Você não tem direito... Eu tenho o direito e o dever, interrompeu ela. Sou acionista majoritária desta empresa. E a partir de hoje, nenhum de vocês representará mais o que ela é. O homem empalideceu, sentou-se, derrotado. O conselho trocou olhares silenciosos, cientes de que o império de arrogância tinha acabado. Helena recolheu os papéis, olhou para Paula e disse: as coisas vão mudar, mas não por vingança, por justiça. E antes de sair da sala, virou-se para todos e completou com um tom sereno que calou qualquer resistência. O respeito não se exige, se conquista. E vocês acabaram de aprender isso.
A notícia da reunião se espalhou pela empresa como um incêndio. Funcionários cochichavam nos corredores, boquiabertos. A mulher da limpeza era a dona, diziam uns. Ela desmascarou todo mundo, comentavam outros. Alguns riam de nervoso, outros choravam de vergonha. O prédio inteiro parecia respirar diferente. A arrogância havia sido varrida junto com a poeira da ilusão. Na cobertura, Helena observava a cidade do alto. A brisa leve tocava seu rosto e o sol começava a romper as nuvens cinzentas. Paula se aproximou devagar, ainda emocionada. Eu não sei o que dizer. Achei que nunca mais veria justiça nesse lugar. Helena sorriu, colocando uma mão no ombro dela. Justiça não é vingança, minha querida. É apenas o tempo fazendo o que é certo. As duas ficaram em silêncio, observando o horizonte que agora parecia mais claro. Nos dias seguintes, a diretoria foi reformulada. Eduardo pediu demissão antes de ser demitido, e os funcionários humildes começaram a ser tratados com respeito. Helena implantou novos programas de valorização, deu voz a quem nunca teve e recuperou o espírito humano que o marido sonhara. Cada passo dela pela empresa era acompanhado por olhares de admiração, não de medo, mas de reconhecimento. Certa tarde, ao cruzar o saguão, um dos funcionários a cumprimentou timidamente. Dona Helena, obrigado por lembrar que a gente existe. Ela sorriu, emocionada. Vocês sempre existiram. Só faltava alguém enxergar. O homem abaixou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Foi ali que Helena entendeu. Sua maior vitória não era o poder, mas o respeito. Se essa história tocou o seu coração, conte pra gente nos comentários o que mais te emocionou. Cada história de superação é um espelho, e talvez a sua esteja esperando o momento certo para começar. Escreve aí de qual parte do Brasil você está assistindo e qual foi a lição que ficou para você. Porque, no fim das contas, quem permanece de pé é sempre quem age com dignidade. Os dias que se seguiram à revelação foram de silêncio e desconforto. O império de vaidades que Eduardo havia construído começou a ruir por dentro, como um prédio corroído pelo tempo. Os corredores, antes cheios de risadas e passos apressados, agora ecoavam o som de vozes baixas e olhares tensos. Muitos funcionários evitavam cruzar com Helena, sem saber se deviam cumprimentá-la ou se desculpar. Ela, por sua vez, não demonstrava superioridade. Caminhava com serenidade, como quem sabe que a vitória não está em humilhar, mas em ensinar. Eduardo apareceu no escritório pela última vez 3 dias depois da reunião. Tinha o semblante abatido, o terno amarrotado e o olhar perdido. Tentou se justificar diante do conselho, alegando mal-entendidos, mas as provas falavam por si. No final, assinou sua própria carta de demissão. Antes de sair, cruzou o corredor e encontrou Helena vindo em sua direção. Parou por um instante, sem saber o que dizer. Eu nunca imaginei que fosse você, murmurou. Helena o observou em silêncio por alguns segundos e respondeu apenas: e esse foi o seu maior erro. Depois, seguiu em frente, sem olhar para trás. Enquanto os antigos diretores deixavam o prédio, um novo espírito começava a tomar conta da empresa. As pessoas pareciam respirar aliviadas, como se o ar, antes pesado, tivesse voltado a circular. Helena reuniu todos os funcionários no auditório, do porteiro ao contador, da recepcionista aos gerentes. Subiu ao palco com o mesmo uniforme azul que usava nos dias em que limpava o chão. O gesto foi simbólico e o silêncio na sala foi absoluto. Eu continuo sendo a mesma pessoa, disse. A diferença é que agora vocês sabem quem eu sou. E quero que saibam que o respeito que eu sempre dei é o mesmo que eu espero ver entre vocês. Aplausos tímidos começaram, mas logo se transformaram em uma salva de palmas que tomou o auditório. Muitos choravam, outros sorriam. Era como se um peso antigo finalmente tivesse sido tirado dos ombros de todos. Helena continuou. Essa empresa nasceu do trabalho e da fé de pessoas simples.
e é para elas que eu quero devolvê-la. O discurso ficou gravado na memória de todos que estavam ali, não como um momento de poder, mas como o renascimento de uma família. Naquela noite, Helena ficou até tarde no escritório. Caminhou pelos andares vazios, apagando as luzes uma a uma. Ao passar pela sala de Eduardo, parou diante da janela e olhou a cidade lá fora. As luzes dos prédios se misturavam às estrelas, e o reflexo dela no vidro parecia o de outra mulher, mais forte, mais leve, mais inteira. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o passado estava, enfim, em paz. O amanhecer daquele novo ciclo trouxe um ritmo diferente à empresa. Helena decidiu começar de dentro para fora. Mandou reformar o refeitório, ampliou o espaço de convivência e criou programas de capacitação para funcionários que desejassem crescer profissionalmente. Aqui, ninguém vai ser ignorado por usar uniforme, dizia. O uniforme azul, que antes simbolizava inferioridade, agora era usado com orgulho, inclusive por ela, que fazia questão de vestir o mesmo nas visitas aos setores. Paula, agora promovida a assistente pessoal da presidência, acompanhava de perto cada decisão. Era jovem, mas tinha o coração no lugar certo. Você podia contratar gente mais experiente para te ajudar, disse certa vez, enquanto organizava documentos. Helena sorriu. Experiência não é questão de tempo, Paula. É questão de caráter. Isso você tem de sobra. A moça corou emocionada. Pela primeira vez, sentia que alguém acreditava nela de verdade. Com o passar dos meses, o ambiente da empresa mudou completamente. O medo deu lugar ao diálogo, o silêncio ao riso. Helena criou uma política de portas abertas, onde qualquer funcionário podia conversar diretamente com ela. Muitos chegavam inseguros, mas saíam inspirados. A senhora transformou este lugar, dizia o segurança Antônio, um homem simples que trabalhava ali há 20 anos. Antes, a gente só via gente subindo, agora todo mundo cresce junto. Mas a reconstrução não foi apenas material, foi humana. Helena começou a visitar as famílias dos funcionários em datas comemorativas, conhecer suas histórias, entender suas necessidades. Descobriu talentos escondidos, como o de Rosana, uma copeira que fazia bolos para sustentar os filhos. Incentivou-a a abrir uma pequena confeitaria com o apoio da empresa. Você não imagina o que pode nascer de uma oportunidade, dizia, e tinha razão. Às vezes, ao final do dia, ela caminhava pelos corredores e observava o movimento, os sorrisos, a leveza. Lembrava-se de quando limpava o chão frio daquele mesmo prédio e ouvia risadas às suas custas. Agora, as risadas eram sinceras e o respeito se tornara parte da rotina. Helena sabia que não poderia mudar o passado, mas podia garantir que o futuro seria diferente. E era isso que a movia, não o poder, mas o propósito. Certa tarde, Paula entrou em sua sala com uma expressão animada. O conselho quer oficializar um evento em sua homenagem. Disseram que você devolveu alma à empresa. Helena riu baixo. A alma nunca foi embora, só estava coberta de poeira. E olhou para o horizonte com o mesmo brilho no olhar que tinha quando tudo começou. As semanas se transformaram em meses, e a empresa renascia com uma força silenciosa, como uma árvore que floresce após a tempestade. As pessoas voltavam a sorrir, o medo havia se dissolvido, e em seu lugar surgira uma sensação nova, pertencimento. Cada funcionário agora se sentia parte de algo maior, e isso se devia à forma como Helena conduzia tudo, com firmeza, mas também com ternura. Paula, sempre ao lado dela, era um exemplo vivo dessa transformação. Jovem, inteligente e determinada, ela agora tinha voz nas decisões importantes. Ainda se lembrava dos dias em que mal ousava olhar o diretor nos olhos e agora, sentada ao lado de Helena nas reuniões do conselho, era tratada com respeito. Eu nunca imaginei chegar até aqui, disse uma tarde enquanto revisavam um relatório. Helena olhou com um sorriso calmo. Você chegou até aqui porque nunca deixou de ser boa.
mesmo quando o mundo foi cruel. Isso é o que realmente importa. Aquela frase ficou gravada no coração de Paula. No fim do expediente, ela passou na sala da presidente com os olhos marejados. Dona Helena, posso dizer uma coisa? Helena assentiu. Obrigada por me ver quando ninguém mais via. A mulher sorriu, sem palavras. Aquelas poucas frases valiam mais que qualquer prêmio. No fundo, era por isso que ela fazia tudo. Para devolver humanidade a um mundo que havia esquecido o significado do respeito. Com o tempo, a relação entre as duas se tornou quase maternal. Helena via em Paula a filha que o destino não lhe dera e Paula via nela o exemplo de força que sempre buscou. Juntas, criaram um programa interno chamado Projeto Raízes, que oferecia bolsas de estudo para funcionários e seus familiares. Se a empresa cresceu comigo, vai continuar crescendo com vocês, dizia Helena na cerimônia de inauguração. O aplauso foi longo e sincero, e muitos choraram. À noite, depois do evento, Helena ficou sozinha na sacada do prédio, observando as luzes da cidade. O vento frio passava por seus cabelos grisalhos, mas ela se sentia em paz. Por um instante, pensou no marido e o imaginou sorrindo em algum lugar. Conseguimos, meu amor, murmurou. A empresa voltou a ser de quem trabalha, não de quem apenas manda. E pela primeira vez, sentiu que o passado havia se transformado em semente. Meses depois, o nome da holding Teles & Duarte começou a aparecer em reportagens, não por escândalos, mas por esperança. Jornais e programas de TV contavam a história da mulher que limpava os corredores da própria empresa sem que ninguém soubesse quem ela era. As manchetes chamavam de A Dama do Silêncio, e sua história inspirava pessoas em todo o país. Helena recebia dezenas de cartas por semana, gente agradecendo, contando que também havia sido humilhada e que agora encontrava força para seguir em frente. A princípio, ela se assustou com tanta repercussão. Não buscava fama, apenas justiça. Mas quando percebeu que sua trajetória tocava o coração de tanta gente, entendeu que talvez aquele fosse seu verdadeiro propósito. Se a minha história fizer uma pessoa acreditar em si mesma, já valeu a pena, dizia a Paula. E com isso, começou a participar de palestras e eventos sociais, falando sobre ética, dignidade e empatia. Suas palavras eram simples, mas saíam com o peso de quem viveu cada uma delas. A empresa, por sua vez, tornou-se referência em responsabilidade social. Helena criou creches, programas de saúde e até um fundo de apoio para famílias de funcionários em situação de emergência. Uma empresa é tão forte quanto o coração de quem a dirige, costumava dizer nas reuniões. E esse coração, o dela, batia com a força de 1000 vidas. Certa manhã, durante uma entrevista, o repórter perguntou: Dona Helena, qual foi o momento em que a senhora percebeu que havia vencido? Ela sorriu pensativa e respondeu: quando o primeiro funcionário me chamou de Helena, e não de faxineira nem de presidenta. Quando me viram como igual, foi ali que eu soube que tudo tinha mudado. O estúdio ficou em silêncio. O jornalista, emocionado, abaixou o microfone. No final do dia, ao retornar à empresa, Helena passou pelo saguão e viu um grupo de funcionárias da limpeza sentadas, rindo e conversando. Uma delas, novata, a cumprimentou com um aceno tímido. Boa noite, dona Helena. A mulher respondeu com doçura. Boa noite, querida. Cuida bem desse chão. Ele já viu muitas histórias. As moças riram, sem entender a profundidade da frase. Mas Helena sabia. Aquele chão era mais do que mármore e brilho. Era o palco onde a humildade venceu o orgulho. O tempo passou devagar, como se respeitasse o silêncio que vem depois das grandes tempestades. Helena continuava indo à empresa todos os dias, mesmo sem precisar. Gostava de ver os rostos das pessoas, o brilho no olhar dos funcionários, o som das conversas leves nos corredores. Aquele prédio, antes frio e impessoal, agora respirava humanidade.
Cada detalhe lembrava o propósito que ela havia devolvido àquele lugar, o de valorizar o trabalho e não o título. Numa manhã de sexta-feira, o céu estava dourado e o vento soprava suave. Helena chegou mais cedo que todos e parou diante do portão principal. O mesmo portão que um dia se fechou diante dela, quando saiu humilhada, agora estava aberto, reluzente sob o sol. Ela passou a mão sobre o ferro e sorriu. "Tudo o que me derrubou um dia me ensinou a ficar de pé", murmurou. Aquele momento tão simples era a síntese de toda a sua jornada. A dor havia se transformado em semente, e dela nasceram respeito, empatia e força. Ao entrar, foi surpreendida por um novo quadro no saguão. Era uma foto antiga. Ela, de uniforme azul, segurando o balde e o pano de chão. O olhar sereno, o mesmo de quem nunca desistiu. Abaixo, uma placa dizia: "A grandeza não está em ser servido, mas em servir com o coração." Helena ficou parada diante da imagem, sem conseguir dizer uma palavra. Sentiu os olhos marejarem. Paula se aproximou e disse baixinho: "Foi ideia do pessoal. Eles queriam que essa lembrança ficasse para sempre." Helena respirou fundo e respondeu: "O que mais me emociona é ver que agora essa mensagem pertence a todos nós." Durante a tarde, o conselho reuniu os funcionários para um anúncio especial. A criação do Instituto Helena Duarte, um espaço de capacitação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. O auditório explodiu em aplausos. Helena tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu. "Eu só fiz o que achei certo", disse. "Mas se tudo isso inspirar alguém a tratar o outro com mais respeito, já valeu a pena." Paula sorriu. "A senhora mudou o significado de poder, dona Helena. E isso ninguém vai esquecer." Quando o expediente terminou, Helena ficou sozinha no andar principal. Caminhou devagar até o portão, ouvindo o eco dos próprios passos no chão brilhante que um dia limpou. Parou na entrada, olhou para o céu tingido de laranja e fechou os olhos. Sentia o coração leve, como se o tempo inteiro tivesse sido conduzida até ali por algo maior. O portão rangeu com o vento, e aquele som, antes símbolo de humilhação, agora parecia um canto de liberdade. "Obrigada, meu Deus", sussurrou, "por me permitir voltar aqui com as mãos limpas e o coração em paz." Deu mais um passo, atravessou o portão e seguiu pela calçada. Atrás dela, a empresa permanecia iluminada, viva, justa, transformada. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e compartilhe com quem precisa de força para recomeçar. Deixe nos comentários o que mais te emocionou e de qual cidade você está assistindo, porque histórias como a de Helena nos lembram que o verdadeiro poder não está em mandar, está em respeitar, e que às vezes o que o mundo chama de fraqueza é exatamente o que nos torna invencíveis.